TXT Talks, TXT Talks, TXT Build. Esse é o podcast da TXT Build, onde cada episódio é uma conversa real com pessoas reais sobre trajetórias, aprendizados e tudo o que acontece por trás de uma obra. Todo mundo fala em construção, mas poucos sabem o que as pessoas que estão por trás delas fazem. Metodologias, ferramentas utilizadas para tornar esse setor cada vez mais eficiente. E é por isso que a TXT Talks surgiu. Seguindo o baile, o tema hoje é a aplicação da inteligência artificial na construção civil. Eu sou Felipe Rossi, Head de Marketing da TXT, e estou aqui hoje para entrevistar Lucas Magalhães. Lucas, seja muito bem-vindo. Felipe, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo sobre tecnologia e inteligência artificial na construção civil. Maravilha, mas antes de qualquer coisa, Lucas, eu queria que você me contasse o que é esse podcast e por que ele existe. Felipe, basicamente a gente resolveu construir a casa que a gente queria morar, tá? Então esse podcast é uma grande ferramenta para que pessoas ou profissionais que atuam no setor de construção civil tenham uma referência, possam bater um papo, trocar conhecimento sobre a área, sobre a aplicação de tecnologias e metodologias na área da construção civil, tá? É algo que a gente sempre buscou, tá? Para trocar com nossos pares, aprender mesmo, e a gente sempre teve dificuldade de encontrar podcasts e materiais com profundidade, de pessoas reais, falando sobre casos reais, aprendizados reais. Legal, Lucas. Então me conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou na área que você está hoje? E isso foi uma escolha ou isso foi acontecendo na sua vida? Felipe, a construção civil me encontrou, tá? Eu tenho formação em engenharia, sou engenheiro de produção, tenho especialização em inovação tecnológica, e o mercado da construção civil é um mercado com muitas oportunidades, tanto de impacto quanto de crescimento e de implementação de tecnologia para tornar processos ainda mais eficientes, tá? Então, sim, foi um grande encontro, um grande casamento que me fez estar aqui hoje, né? Já saí da indústria, depois fui para a área de tecnologia e agora estou implementando tecnologia na construção civil. Legal. Me conta um pouquinho da sua trajetória como um todo, assim, só para o pessoal entender de onde você veio, o que você fez e o que você faz hoje. Felipe, eu atuei na Ford por muitos anos na área de manufatura, então entendo muito sobre processos de fabricação. Depois abri algumas empresas de desenvolvimento de software e de sistemas, né? Passei por muitos anos, passei pela Apple também, trabalhando como arquiteto de produtos. E depois disso, aqui estou eu na construção civil implementando tecnologia para tornar os processos cada vez mais eficientes. Legal, legal. E o que o mercado da construção civil ensinou para você que nenhuma faculdade te ensinaria? O mercado da construção civil é um mercado que é muito intenso em termos de capital, de investimentos, mas ele também é muito intenso em termos de mão de obra. Tá? E quanto mais pessoas envolvidas num processo, maior a complexidade desses processos. E quanto maior a complexidade desses processos, maior o desperdício, né? E é aí que entra a tecnologia e o Lean Manufacturing para tentar trazer mais eficiência para o dia a dia da construção civil e de empresas que atuam nesse ramo. Legal. E como é que você enxerga o setor da construção civil diferente do... Assim, você enxerga o setor da construção civil diferente hoje do que você enxergava quando você começou? O que mudou? O setor da construção civil ele é comumente enxergado, né, pelas pessoas que não estão participando desse setor, de empresas desse setor, como um setor mais tradicional, mais arcaico, com pouca penetração tecnológica, com pouca penetração de metodologias, tá? E eu percebi que, principalmente nos últimos 10 anos, isso tem mudado bastante. A construção civil tem buscado inovar, tem buscado implementar tecnologia, tem buscado implementar processos para que consiga fazer entregas de cada vez mais qualidade, em prazos menores, né? Aquele clássico, entregar mais rápido, melhor e com menor custo. Com certeza. Então, eu quero aproveitar que você que está aqui hoje e que você vive esse setor todos os dias, para falar um pouco sobre esse assunto que eu acho que é muito valioso para quem está ouvindo, para esse bate-papo da gente hoje, né? Nossa, a construção civil, a gente sabe que está passando por uma transformação enorme. E quando eu falo de transformação, não é só de tecnologia por tecnologia. Nossa, é uma mudança de mentalidade, de processo, de como as coisas funcionam. Então, vamos falar sobre isso. Eu acho que as pessoas não conhecem ainda o que significa o termo Lean Construction, certo? E para quem nunca ouviu falar, o que é isso e por que
a gente deveria se importar com isso com as pessoas que trabalham em obra? Bom, para que eu não seja muito redundante e até tedioso, eu vou falar de maneira muito breve. O Lean Construction é uma metodologia que veio do Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing foi criado pela Toyota, Sim, com pelo certeza. Taiichi Ohno, lá nos anos 1950, Aham. tá? E aí a grande ideia era eliminar desperdício em todas as etapas de um processo. Antes eles pensavam em processos de fabricação industrial, tá? E o Lean Construction veio para focar na eliminação de desperdícios em processos de construção civil. Ah, legal. É basicamente fazer mais com menos, mas sem perder a qualidade. Em alguns estudos, para você ter ideia, brasileiros, até 30% do material utilizado em obras vai para o lixo. E o Lean Construction, Que o Lean isso? Construction vem basicamente para atacar esse tipo de desperdício de frente, tá? E no final de tudo isso aí, o que isso impacta diretamente na relação da empresa com o cliente? A aplicação de metodologias como essa, na prática, e estatisticamente falando, conseguem reduzir em até 25% do prazo de entrega da obra e em até 20% dos custos totais de uma obra. Entendi. Então, se você entrega uma obra mais rápido, o cliente está ainda mais satisfeito. Se você consegue reduzir os custos da obra, o cliente também ainda está mais satisfeito, porque você consegue repassar isso para ele de alguma forma. Entendi. Mas olha só, isso aí é uma teoria ou já tem caso real de construtora brasileira que aplicou o Lean Construction e colheu um resultado? A gente tem excelentes casos no Brasil, tá? Além da TXT Build, a gente tem o caso prático da Tecnisa, que foi uma pioneira na adoção do Less Planner System, que é uma das principais ferramentas do Lean Construction. E isso daí reportou um aumento bem significativo na predictibilidade dos seus cronogramas. É basicamente, traduzindo para português, é basicamente o quão assertivos são os prazos definidos nos cronogramas de acordo com a execução real da obra, tá? Entendi. Esse é um dos tipos de sistemas de planejamento colaborativo que fazem com que as tarefas, né, da execução do projeto elas estejam bem aderentes com a execução, tá? Então fica aí uma pílula de conhecimento. Opa. É um dos sistemas utilizados por empresas que adotam Lean Manufacturing. Maravilha. E vem cá, sobre a IA, que hoje em dia tá todo mundo falando de IA, ChatGPT, enfim, N IAs aí que estão aparecendo no mercado. Como que a IA hoje ela tá entrando no dia a dia de uma construtora, né? E como é que ela consegue mudar de verdade o dia a dia do setor da construção civil? Eu diria que o termo IA, né, ela é a ponta do iceberg, né, principalmente o que as pessoas acreditam que é a IA e como ela pode ser aplicada no mercado. IA na construção civil, ou inteligência artificial na construção civil, não é ter um robô colocando um tijolo em cima do outro, tá? Pelo menos ainda não, tá? A gente ainda falta uns 10 anos para chegar nesse nível. Mas na prática, a IA esse tipo de tecnologia, ela é muito aplicada no planejamento preditivo. A grande ideia é que a gente possa prever os atrasos e problemas antes deles acontecerem na obra, tá? Através de análise de projetos, gestão de obras em tempo real, com visão computacional, aquelas câmeras identificando se os trabalhadores estão utilizando o EPI, equipamento de segurança, se o concreto foi lançado na área correta, se teve um desvio no cronograma. É dessa forma que a gente aplica a inteligência artificial para gerar mais eficiência na obra e antecipar problemas. E consegue, de fato, usar a inteligência para fazer tudo isso que você falou? Definitivamente. Aqui na TXT a gente tem muitos casos disso, mas trazendo um relatório, tá? A McKinsey Global, que é uma grande empresa de consultoria, apontou que a construção civil é um dos setores com menor produtividade no mundo, o que é um grande problema, tá? E que essa produtividade cresceu apenas 1% ao ano nas últimas 2 décadas. Agora, com o advento da inteligência artificial, é o momento da gente aumentar a produtividade do setor, tá? E esses estudos mostram que a inteligência artificial, quando bem aplicada, pode aumentar a produtividade do setor em até 60%, principalmente nos departamentos de planejamento, de cronogramas. É tá? muito. É demais. E reduzir em até 20% dos custos globalmente. Então, investir em tecnologia não é gasto, é investimento. Com certeza, com certeza. E me diz uma coisa, na prática, então, uma construtora de pequeno ou médio porte que não tem time de tecnologia, por exemplo, por onde que ela como é que eu posso perguntar? Por onde que ela pode começar a adotar essas inovações sem se perder?
Um grande erro cometido pelas construtoras ou empresas da área de construção civil ao adotar tecnologia no processo é querer simplesmente assinar 20 sistemas e querer implantar todos de vez. Aham. Eu costumo dizer que antes de se implantar a tecnologia em processos, precisa ser feito o dever de casa. Quando a gente pensa em tecnologias que são orientadas a dados, como a inteligência artificial, antes de se implementar ela para valer de maneira pesada nos processos, você precisa entender quais dados você coleta hoje, quais dados você controla. Isso é muito importante ter esse conhecimento, porque senão você vai achar uma ferramenta que não vai ajudar em nada, vai atrapalhar na realidade, né? Você precisa ter esse conhecimento. Exatamente. Aqui na TXT, um caso prático que a gente teve foi, antes da gente implementar tecnologia pesada, inteligência artificial pesada do nosso processo para prever desperdícios, prever erros de cronograma, prever atrasos, a gente começou a coletar dados. Coletar dados desde o campo, desde a obra, cruzar esses dados também com os dados de planejamento, com os dados da equipe de suprimentos. E quando a gente fala em dados, de maneira prática, são planilhas, bases de dados, formulários, tá? Todos esses dados que às vezes eles ficam soltos e espalhados em arquivos diferentes, a gente começou a centralizá-los em bases de dados específicas, para posteriormente implementar ferramentas de inteligência artificial para interpretá-los. Em exemplos práticos e soltando alguns nomes aqui para quem está ouvindo a gente, para que quem está ouvindo a gente anote. É bom. A gente tem Pode falar. Ferramentas de gestão de dados, como por exemplo o Microsoft List, que são tabelas específicas que podem ser construídos formulários externos para que times de suprimentos utilizem, para que times de RH, times de pessoas utilizem, para que times de segurança do trabalho, de times de planejamento e até mesmo para que o time da operação utilize para solicitar compras, para relatar problemas de qualidade, para solicitar aditivos contratuais e por aí vai. A partir do momento que você tem esses dados de solicitações centralizados no Microsoft List, por exemplo, você pode utilizar uma ferramenta também da Microsoft chamada Power BI. O Power BI nada mais Esse é o que faz os dados aparecerem nos gráficos, um negócio bonitinho, né? Exatamente. O Power BI é a ferramenta de visualização de dados. Boa. Basicamente você constrói dashboards, Mas você precisa ser um expert nisso aí ou não? Não. Hoje em dia com a IA tudo é possível. Por mais que você não crie necessariamente uma ferramenta de altíssima complexidade, você consegue atingir o objetivo final, que é trazer transparência em tempo real sobre o seu processo para todo o time que está executando aquela obra. Pô, legal. Você tem mais alguma coisa que você não esqueceu de falar alguma coisa que o arquiteto faça? Ou algum método de aplicação que a gente utilize por aqui? Me conta mais um pouco se tem alguma outra coisa que eu acho que o pessoal vai querer saber, né? Se você deixar, eu vou passar o dia inteiro conversando. Mas existem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas, tá? Então, o primeiro passo é coletar dados. É muito importante organizar bases de dados antes de querer tomar decisões com elas. Para isso, utilize-se ferramentas de formulários de organização de bases de dados, desde o Excel, Microsoft List e outras ferramentas disponíveis no mercado. Depois disso, você pode trazer visibilidade para os dados, que é a utilização de ferramentas de dashboards ou de criação de painéis, como Power BI, o Google Studio, por exemplo. Tá? E depois disso a gente tem integração dessas bases de dados com inteligências artificiais, como por exemplo o ChatGPT ou o Claude. Mas quando eu estou falando aqui não é fazer uma pergunta para a inteligência artificial. O que você faria no meu lugar? Não é sobre isso aí. Não é só sobre isso, é você fazer perguntas sobre os seus dados. Entendi. E para isso existem maneiras muito fáceis de você conectar essas bases de dados, como o Claude, por exemplo, com os seus servidores e as suas planilhas de Excel e os seus Microsoft Lists, para que ele responda e traga informações em tempo real sobre o seu processo, sobre a qualidade do seu processo. E uma pergunta de curioso, que eu acho que a gente nunca falou sobre isso. Você deve ter anotado em algum lugar quanto tempo que você conseguiu economizar, não só do seu setor, mas de todos os outros setores da empresa, usando a aplicação da IA. Tem ou não tem? Com certeza tenho. Aqui na TXT a gente... eu considero a gente como uma empresa de tech também, Construtech, né? Além da gente fazer execuções de obras, a gente também utiliza muita tecnologia para otimizar o nosso dia a dia, tá? Para que as pessoas consigam fazer ainda mais com os recursos que possuem. E a gente cruza aqui os dados de
a execução de tarefas de cada colaborador com os dados de performance da obra, para entender quanto tempo cada pessoa leva fazendo cada coisa. Tá? E um exemplo prático é quanto tempo as pessoas levavam para fazer o relatório semanal de acompanhamento da obra, que era encaminhado para todos os nossos clientes. A partir da implementação de inteligência artificial, como o Claude, integração do Claude com as nossas bases de dados do Microsoft Lists, a gente conseguiu reduzir em 72% o tempo de confecção desses relatórios que eram enviados para o cliente. Isso é, em média, uma economia de quase 4 horas semanais de pessoas da alta gestão da empresa. Agora elas podem estar focando esse tempo em outras iniciativas. A galera da construção civil sabe que existe um negócio chamado gestão à vista, né? Então, a IA também, você consegue trazer a IA para dentro dessa gestão à vista. Eu sei, assim, isso é um quadro que é levado, correto? Me corrija se eu estiver errado, mas é um quadro que é levado para dentro da obra para você expor os principais dados, que é interessante das pessoas de dentro da obra entenderem sobre aquela obra, correto? Sim, perfeitamente. Gestão à vista nada mais é do que uma maneira de você trazer transparência sobre cada um dos processos que envolvem aquela obra ou aquele canteiro. Tá? A gente pode fazer gestão à vista tanto para a equipe de campo, tá, que está executando a obra, quanto para as equipes que trabalham atrás das cortinas, né, no back-office, no escritório, suportando as equipes de campo. Então, exemplos práticos de gestão à vista na obra são exibição dos painéis, com a exibição dos cronogramas da obra, quais são as atividades a serem realizadas naquela semana, naquele dia, qual é o status de cada uma das atividades, né, pendente, em andamento, concluído, qual a previsão, quais são os prazos, quem são as pessoas envolvidas. A gente também tem gestão à vista relacionada à segurança, né? Quais são os temas dos DDS que são realizados na obra, dia a dia. Já na equipe de escritório, na TXT Build, por exemplo, a gente implementa a gestão à vista para muita coisa, para quase todos os departamentos, incluindo o departamento de suprimentos. A gente sabe o número de solicitações de compra para cada um dos compradores, vê qual o volume, qual a taxa de atraso, qual a taxa de eficiência dos custos de cada um, para que a gente consiga, às vezes, realocar nosso time, reequilibrar nosso time para atender todas as demandas dentro do prazo. E, assim, quando surgiu a IA, né, eu sei que o pessoal tá falando, não, porque a IA vai acabar substituindo o humano, etc. Você consegue desmistificar um pouco essa visão, principalmente na construção civil, sobre a IA? Porque assim, quando você fala o seguinte, eu tenho um painel ali de uma televisão que vai mostrar todos os dados, performance de cada funcionário e tal, isso, por um lado, é muito positivo, porque vai acabar gerando uma competição que eu considero, obviamente, sadia, né, para você conseguir aumentar a sua produtividade no setor. Mas tem pessoas que não pensam dessa maneira, tem pessoas que acham que a IA está chegando ali para poder tomar o trabalho dela, enfim, não sei. A tecnologia, ela sempre vai ser dependente do ser humano, tá? Ela é como se fosse um braço biônico, ela vai tornar os seres humanos mais eficientes. Essa rejeição que a gente vê de algumas pessoas, de alguns setores até em relação à inteligência artificial, é muito normal, é muito comum, e a gente já viu isso acontecendo em outros momentos. A gente já viu esse mesmo tipo de rejeição quando os Ubers surgiram. Sim, né? Com certeza. A gente já viu esse mesmo tipo de rejeição quando o computador surgiu, tá? Nos anos 80, 90. A gente viu esse mesmo tipo de rejeição quando a calculadora surgiu. A gente viu esse mesmo tipo de rejeição quando o telefone surgiu. E eu poderia passar o dia inteiro aqui citando outros tipos de rejeições com novas tecnologias quando elas surgiram. A grande questão é que a sociedade, ela se adequa a isso, e ela entende a melhor forma de integrar essa tecnologia nos processos para que o ser humano ele possa ser mais eficiente sem necessariamente ser substituído. A gente talvez passe a fazer outras coisas que a gente não focasse, para tornar os nossos processos cada vez mais eficientes. Tem alguma coisa que você vê acontecer hoje no setor e que tem pessoas que ainda não prestam atenção, mas alguma coisa que deveria prestar atenção, enfim? Quando eu tinha falado no início do nosso papo de hoje, eu falei que a construção civil é considerado um setor ainda um pouco arcaico, né? E isso tem um fundo de verdade. As empresas de construção civil, elas, pelo nível de complexidade dos processos adotados, elas tendem a ser um pouco mais conservadoras na adoção de novas metodologias e de novas ferramentas, tá? O fato delas serem mais conservadoras faz com que elas demorem um pouco mais de implementar, por exemplo, inteligência artificial, de mudar de sistemas que elas utilizam, justamente para garantir que o processo que elas tendem a seguir, que já entregam um nível de qualidade, ele não seja rompido, tá? Então, sim, eu vejo que as empresas de construção civil, principalmente as
as empresas muito grandes do mercado, as líderes de mercado em termos de faturamento, elas ainda estão um pouco atrás em adoção de inteligência artificial, integração das bases de dados para a tomada de decisão. Mas elas não podem demorar muito, né? Senão as que às vezes estão acelerando mais esse processo e a integração em tecnologia, elas acabam conquistando essas fatias de mercado. No mercado é muito comum a gente ver empresas de construção civil ou às vezes até empresas de tecnologia muito pequenas, elas se tornando grandes da noite para o dia, justamente porque elas resolveram fazer diferente, tá? Implementar novas ferramentas, novas metodologias, a fim de trazer mais qualidade e eficiência para os seus processos. Isso se reflete em números, isso se reflete em reconhecimento dos clientes sobre a qualidade, isso se reflete em crescimento de faturamento. Entendi. E assim, qual a dica que você daria para quem está começando na área de construção civil agora? Aprenda sobre os conhecimentos e as técnicas padrão, né, de construção, métodos construtivos e afins, mas não deixe a tecnologia de lado. Entendi. Entenda quais são os sistemas utilizados no dia a dia. Entenda quais são as outras ferramentas de inteligência artificial que poderiam ser adotadas no dia a dia para facilitar a tomada de decisão. Aprenda sobre análise de dados. Aprenda sobre visualização de dados, aprenda sobre tomada de decisão baseada em dados e principalmente aprenda sobre Lean Manufacturing, que é a grande ferramenta lá iniciada nos anos 60, 70, né, que tem se popularizado cada vez mais no mercado hoje para trazer mais eficiência para o setor de construção civil. Mas enfim, acho que as pessoas devem usar de fato a IA, devem explorar o uso disso aí positivamente, inclusive, e também devem explorar a questão do Lean Manufacturing, que eu acho que é importantíssimo para qualquer segmento, tá? E Lucas, eu queria entender agora de você o seguinte, o que as pessoas podem esperar para os próximos episódios do nosso TXT Talks? Ô Felipe, foi um prazer bater um papo com você hoje. Eu diria que esse é só o início de uma trajetória de construção de conhecimento a muitas mãos, né? Aqui no TXT Talk a gente quer trazer esse tipo de conversa, falando ferramentas, metodologias, experiências reais, tudo embasado em estatística, em dados e em quem está implementando no mercado, tá? Vocês puderam ter hoje um aperitivo do que a TXT tem feito internamente, do que outras empresas têm feito internamente, algumas métricas de eficiência de cada uma dessas ferramentas e metodologias, e é isso que vocês podem esperar no mercado, tá? Papos descontraídos, objetivos, mas ao mesmo tempo muito enriquecedores para quem atua no setor de construção civil, para quem quer ingressar nesse setor, ou para quem quer aprender um pouquinho mais e transportar para outras áreas, para outros setores aí do mercado. Com certeza. Lucas, muito obrigado por embarcar nesse primeiro episódio do TXT Talks com a gente. Eu sei que o seu trabalho ele gera bastante transformação aqui na TXT e que continue gerando ainda mais, que sirva como exemplo para outras empresas enxergarem o quanto que a IA, de fato, ela deve ser um aliado do cotidiano corporativo, né? Agora um recado para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Então, assim, se você ainda não segue a gente, corre lá no Instagram e no LinkedIn, txt.build, tá? Ou acesse o nosso site www.txtconstrução, sem cedilha e sem tio, .com.br e fale com a gente. Vai ser um prazer te receber por lá. E além de você ficar por dentro de tudo, você pode entrar em contato com a gente por aqui e também pode aparecer aqui no TXT Talks para bater um papo conosco. Contar um pouco do seu dia a dia, compartilhar desafios que talvez sejam comuns a muita gente. Então o meu agradecimento especial é a você que está ouvindo a gente aqui agora, que ficou com a gente até o final. E até o próximo episódio. Lucas, muito obrigado. Muito obrigado.